Boa noite, gente. Tudo bem? Todos bem? Espero que sim. Que bom. Feliz em ver a galera aqui entrando na aula, né? Daqui a pouco, provavelmente os demais vão estar entrando também, né? Aqui em Belém tá caindo uma chuvinha, não sei como é que tá por aí, mas aqui em Belém tá caindo bem forte. À noite tem dado umas chuvas bem fortes, mas é chuva de bênção, né? A gente crê que Deus está regando aí. Bom, vou estar dando início, então, à nossa aula, tá bom? Aí, o primeiro slide, né, vou estar me apresentando para vocês. Meu nome é Israel, né, Israel Almeida, e eu vou estar falando um pouco para vocês, tá apresentando, na verdade, para vocês o nosso tema, identidade, sexualidade em missões, né? E tá destrinchando aí também, nesse meio tempo, o motivo de ser tão importante de Deus ter colocado esse tema no meu coração para estar compartilhando com vocês. Somos missionários, né? Então, eu vi que, como não teríamos essa disciplina, eu sugeri para o Marcelo, e o Marcelo, né, com todo o ânimo, chegou para mim e falou: Você gostaria, né? E eu, como uma boa, uma boa missionária, eis-me aqui. É um desafio para mim, né? É a primeira vez que eu vou estar palestrando sobre esse tema, que na verdade está no meu coração, né? Deus, ele tem me apresentado muito essa área. E antes do Marcelo me sugerir, né, para me chamar, né, para essa missão, eu senti que Deus já tinha me preparado, né, nesse tema. Então eu glorifico muito a Ele por Ele estar me dando essa oportunidade. Obrigada, Marcelo também, né? E vocês da Escola de Missões. Vai ser uma honra estar compartilhando um pouco mais do conhecimento e desse conhecimento mesmo que tem renovado a minha mente, sabe? Tem despertado, assim, muitas coisas que antes realmente estavam ocultas, assim, mas como Deus é bom, né? Deus, ele nos faz olhar para vários ângulos. Então, nesse momento, eu creio que é, é um tempo para a gente abrir a nossa mente, sabe? Nosso coração, todas as nossas oportunidades aí nessa área agora não vão ser abertas, né? Então, se em algum momento surgir a oportunidade de nós falarmos sobre esse assunto, ou então praticarmos mesmo nesse assunto, certamente vai aparecer, a gente já vai estar preparado, amém? Então, eu glorifico muito a Deus por esse momento. Eu queria, antes de me apresentar, fazer uma breve oração com todos, amém? Então, vamos lá. Amém, Senhor. Muito obrigada por mais uma noite, Senhor. Obrigada por mais uma aula que o Senhor proporciona a nós. Um tempo muito rico, Senhor, de conhecimento, que todos os professores estão tendo, né, a oportunidade de compartilhar mais, Senhor, conhecimento com os alunos da Escola de Missões. Eu peço nesse momento, Senhor, esteja abrindo nossos ouvidos, Senhor, para ouvir a Tua mensagem. Esteja, Senhor, clareando verdade, Espírito Santo, no nosso coração, para que nada, Senhor, entre de uma forma diferente, uma forma ruim ou incompreendida, para que tudo aquilo que nós formos falando aqui, Pai, o Espírito Santo esteja realmente nos clareando, nos explicando, e que isso, Senhor, venha servir para nos capacitar mais, Senhor, e despertar o nosso interesse, Pai, para buscar mais capacitação, para alcançar mais vidas para Ti, Senhor, para o Teu reino, Senhor. E nós pedimos para que essa aula, Senhor, seja ministrada da tua forma, na tua vontade, Senhor, como o Senhor quiser, Pai, não como eu quero, Senhor. Que o Senhor fale ao coração de todos os alunos, Senhor, que vão assistir nesse momento e os que vão assistir posteriormente também, Senhor. Continua, Pai, trabalhando, Senhor, na escola de missões. Continua trabalhando, Senhor, no coração de cada um, em cada aluno, Senhor, através da vida de cada um aqui, Senhor, também, que muitos sejam alcançados, que nós possamos continuar com essa chama no nosso coração acesa, Senhor, ardendo de amor por Ti, para continuarmos, Senhor, buscando capacitação para ir, Senhor, para fazer o ID, Senhor, para cumprir a nossa missão com êxito, Senhor, com excelência, o Teu chamado, Senhor, nas nossas vidas. É assim que nós oramos, desde já te agradecemos por tudo, Pai. Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Gente, vou me apresentar melhor agora. Orados. Meu nome é Israel Almeida, como eu falei mais antes, né? E eu faço parte da Igreja Batista Missionária da Amazônia, aqui em Belém do Pará, é a minha casa aqui. E, bom, eu sou uma evangelista loucamente apaixonada por Jesus.
Não é à toa que eu disse logo eis-me aqui, né? Todos os momentos eu amo servir, gente. Meu coração, ele é muito assim. Eu glorifico muito a Deus por esse meu ânimo, né? Essa intensidade que eu tenho, porque isso me abre muitas portas também para fazer mais para o Senhor, né? Então, muitas vezes eu nem sei muito, não estou nem preparada muito para fazer algo, mas o Senhor chega lá, me dá uma oportunidade, me ensina com muito amor, com muito carinho, coloca pessoas para me instruir também. E é assim que a gente vai ficando melhor, né? É assim que a gente vai vendo a bondade do Senhor na nossa caminhada. Então, eu sou assim, sabe? Eu sou uma pessoa loucamente apaixonada por Jesus. E, enfim, eu sou da Igreja Batista Missionária e lá eu componho a liderança da rede de adolescentes, né? Esse tema, inclusive, tem muito a ver, né, com isso que a gente vai falar, mas serve para todas as faixas etárias, todas as idades, que é muito importante a gente saber, a gente entender isso, né? Enfim, eu componho a rede de adolescentes, né, a liderança de lá, também na parte do louvor. Essa rede, ela está no meu coração também, porque eu já estou lá há mais de 10 anos e, assim como eu também fui abençoada pela rede de adolescentes, hoje o Senhor me deu a oportunidade de abençoar, né? Fazendo parte da liderança ali, fazendo algo mais para o Senhor e utilizando também tudo aquilo que eu sei, que eu entendo, minha experiência também na caminhada da minha adolescência com os adolescentes que eu tô liderando hoje lá, né? Então, glória a Deus por isso também. E, inclusive, eu faço parte da equipe de louvor, né? Como eu falei, da liderança de louvor. Johanna, muito obrigada pela tua aula. Tem sido bênção na minha vida e eu creio que não só para mim, mas como para os demais também. Já estou animada para a próxima. Enfim, eu sirvo também no louvor geral da IBMA, né? E em ações missionárias da IBMA também. Toda ação missionária que tem, eu me aperto para participar. Eu sempre corro lá para fazer as coisas, né? Para participar mesmo, para estar presente. Que eu amo fazer essas ações, assim. E alcançar, né? E nessas oportunidades que eu tive de fazer essas ações, de evangelizar, fora também das quatro paredes da igreja, eu encontrei, né, passei por experiências nas quais eu vi a importância da gente falar, da gente saber mais sobre esse tema identidade e sexualidade, né? Nós, como missionários, a gente precisa estar preparado mesmo, né? Não é brincadeira, não. E eu fico muito feliz de estar numa igreja que me incentiva, que me impulsiona isso. Gente, eu sou apaixonada pela minha igreja, eu amo meus pastores, eu amo os meus líderes, né? As pessoas com quem eu caminho ali me impulsionam muito. E o mais bonito nisso é que eles enviam além das quatro paredes, sabe? Por mais que eu ame estar ali, eles incentivam para que a gente vá, sabe? Para que a gente realmente ide, voe, vá. E isso é muito bom, porque isso faz a gente realizar o sonho de Cristo, né, aqui, para que isso se concretize através da nossa vida mesmo, que é a nossa missão aqui, né? A gente precisa ser sal, luz e levar, né, ali manifestar o amor do Senhor, a glória dele para todos os lugares que a gente for. Então, eu tenho líderes que me impulsionam a isso, sabe? Não é à toa que eu estou nesse caminho hoje que eu estou. Tive pessoas que me instruíram, tive pessoas que me incentivaram, que acreditaram que, que eu poderia estar caminhando, né? Nessa área da missão e tudo. Então, Deus é muito bom. Enfim, eu já vou adiantar antes da gente iniciar os outros slides. Eu sou um pouquinho prolixa, né? Já peço até desculpa. Inclusive, eu pontuei os slides para me ajudar nisso também, tá? Eu posso gaguejar um pouquinho também no meio ali, em alguns momentos. E eu sou redundante, porém, todavia, entretanto, é um pouco proposital em alguns momentos, tá, gente? Por esse tema ser esse tema, eu preciso reforçar alguns pontos, tá? Então, eu vou reforçar com vocês para gerar realmente essa provocação, para gerar esse incentivo, para que a gente realmente busque saber e busque marcar mesmo na nossa mente, tá? Então, é isso. Vamos passando para o próximo slide, que eu vou estar falando um pouquinho da nossa metodologia da nossa aula, tá? Então, eu vou estar dando um pouco da introdução, né? O tema, a luz da palavra, claro, obviamente, e a importância desse tema para todos nós missionários, né? Também eu vou falar um pouco mais lá na frente como alcançar pessoas que se identificam como LGBTQI+, e cristãos com atrações, né, diariamente. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso, que eu não coloquei atrações específicas, porque a gente vai entender mais à frente quando eu for mostrar o videozinho para vocês, que a gente vai também basear a nossa aula em vídeo, tá, gente? Com um pastor, que é inclusive um pastor que caminhou conosco na IBMA por alguns anos,
e hoje ele está fazendo missão, né, num outro lugar, em um outro estado, mas continua nessa área da identidade e sexualidade, fala muito bem, inclusive com muita propriedade sobre esse assunto, e pelos conteúdos dele, pelos estudos dele, né, que eu tenho baseado a nossa aula, tá bom? Então, toda vez que vocês lerem algo, toda vez que vocês verem eu citando algo, reforçando algo, tem algumas anotações minhas, porém, também tem muita anotação dele, tá? Então, é isso. No final, a gente vai usar para partilhar um pouco, conversar sobre isso. Tá, gente? Pode passar. Enfim, o tema, né? O tema principal da nossa aula vai ser dar essa visibilidade, né? A gente vai falar muito sobre o objetivo da disciplina nesse primeiro momento, vai ser capacitar a igreja, né, os missionários, para lidar com os desafios contemporâneos da sexualidade, né? A gente vai dar mais visibilidade para esse tema, que é muito pouco explorado. Gente, é pouquíssimo explorado esse tema dentro das igrejas. Sério. E, enfim, quanto mais pessoas souberem lidar com isso, né, mais pessoas vão poder conhecer a Jesus e vão poder ser alcançadas de uma forma certa, sabe? Da forma certa e não sem feridas, sem machucados, sabe? Então, elas vão ser apresentadas para a verdade com muito amor e com muita sabedoria. Esse é o objetivo da nossa aula, tá? É apresentar dessa forma e não de outra. Pode passar, Marcelo, por favor. E tá. Ali em cima não está aparecendo, acho que muito bem, mas está escrito assim: a igreja não está preparada. É uma frase que, quando a gente comenta sobre algo assim, eu não sei quantos aqui já ouviram algo relacionado a esse tema dentro das suas igrejas, mas por isso que eu reforcei, é pouquíssimo. Alguém aqui da aula já ouviu alguma coisa assim referente a essa temática na sua igreja? Ou não? Não? Não. A Marli tá falando que não, a Cirlei também não. Como disse, né? Pouquíssimo explorado mesmo. Mas é uma área lá que a gente precisa estar, né? Ó, a igreja não está preparada. O que a gente mais ouve quando a gente fala sobre esse tema é isso. Se a gente for chegar hoje na nossa igreja, em qualquer igreja, na verdade, e perguntar: ah, mas por que não tem muito essa temática? Por que a gente não faz uma mesa redonda, comente sobre isso, com adolescentes mesmo, né, e tal? Não, é um tema muito, né, a igreja não está preparada para isso. O que eles vão pensar, né? Não tem muito o que falar e tal. Na verdade, a gente está só ocultando, né? Está afastando a oportunidade, está tirando, na verdade, a oportunidade de muitas pessoas serem alcançadas, serem resgatadas, serem cuidadas e se aproximarem da igreja, do reino de Deus, na verdade, né? Então, para conhecerem a verdade em amor. Então, a gente não está facilitando, a gente está prejudicando mesmo isso, né? Não estamos fazendo o que Deus pediu para a gente fazer. Então, aí está escrito assim: embora haja uma militância que sempre quer causar, que é o primeiro medo que vem na mente das pessoas quando a gente fala sobre esse acolhimento, né, sobre receber pessoas assim, ou então conversar sobre esse tema, é assim: não bora falar porque as pessoas vão criticar, né, vão falar mal, essas pessoas só querem falar mal, sujar o nome da igreja, né, eles são contra a igreja e tal. Então, tem sempre uma militância que sempre quer causar. Em geral, o indivíduo ele busca uma igreja porque ele quer Deus, né? Mas, às vezes, a religião ela vai à frente do acolhimento, sabe? Da compaixão. Às vezes, a religião ela tá ela tá tão costurada, né? No meio, assim, evangélico, que acaba cegando muitas pessoas, né? Acaba fechando uma porta para uma pessoa que pode ser resgatada, sabe? Então, por isso que é essencial saber separar o indivíduo interessado no evangelho mesmo e da militância barulhenta, né? Isso Deus vai dar esse entendimento através daquilo que a gente vai pesquisar também e buscar estudar, né? O discurso usado na guerra cultural contra a militância não vai ser capaz de evangelizar ou pastorear o indivíduo que se achega para ouvir o evangelho. Isso precisa estar muito firme na nossa mente. Isso nos obriga, né, a pensar em uma teologia que fale a verdade em amor. E a gente já vai entender mais o porquê disso. Que tem que ser essa verdade em amor, sabe? Muito sabiamente.
sem covardia de criar uma falsa versão da graça, que esquece a verdade, e sem a covardia de criar também uma suposta verdade que esquece da graça, né? Então, é muito importante, é complexo, mas por isso que a gente precisa realmente estar indo atrás, porque não é fácil falar sobre esse tema quando você não tem conhecimento. Uma pessoa, às vezes, lá fora, estuda bem mais, né, para poder realmente bater de frente com alguém da igreja. Desculpa, gente. Bater de frente com alguém da igreja. E como é que fica, né, a gente? Como servos de Cristo, como é que a gente faz? A gente precisa estar preparado, a gente precisa buscar ferramentas também para não perder uma pessoa, sabe? Para não perder uma vida, né? Que pode estar ali realmente precisando ser encontrada, sabe? Pode passar, Marcelo, por favor. E aqui eu continuo, né, a dizer, a frase lá em cima, a igreja não está preparada. Será que quando a gente foi chamado, né? Chamado para cumprir. Será que quando a gente chegar, né? Deus nos perguntar assim, e aí? O que foi que você fez? Né? Poxa, Senhor, eu até queria formar outros discípulos, né? Mas ninguém me ensinou a fazer isso. Eu acho que eu não tenho chamado para discipular, eu acho que eu não tenho chamado para isso, não fui criado para isso. Será que a gente vai chegar e vai responder desse jeito? Porque referente a esse assunto é muito importante a gente saber, sabe? A nossa responsabilidade dentro de uma igreja, dentro do reino de Deus. Porque todo discípulo que recebeu o encargo de Jesus de fazer outros discípulos é encarregado dessa responsabilidade. Então, a gente tem que entender que a nossa missão é fazer discípulos, né? Somos discípulos e precisamos fazer discípulos. Então, discípulo é liderar pessoas a conhecerem a Deus e a sua vontade. E é por isso que a gente precisa buscar constantemente capacitação, estudar mais que a gente puder. E isso serve para todos os discípulos de Jesus, porque todos foram chamados para fazerem outros discípulos, para liderar outras pessoas até Jesus. Então, se a gente não souber como fazer isso com essas pessoas também, né? A gente realmente, com essas pessoas que têm atrações, claro, né? Atrações por pessoas do mesmo sexo, e pessoas também que têm temperamentos difíceis, né, de lidar, porque quando a gente está falando de sexualidade e identidade, a gente também está falando de outros afetos, de outras atrações ali, né? Então não é apenas isso, gente, é algo mais fisiológico falando, é bem além. Pode passar, Marcelo. Não vou me aprofundar muito, porque o vídeo também já vai aprofundar, tá bom? Bom, aqui eu coloquei que Deus merece filhos inteligentes. Gente, se tem uma coisa que eu posso falar para vocês, é que Deus, ele realmente precisa do nosso conhecimento, sabe? Se tem algo que eu posso dizer para vocês estudem, se capacitem, sabe? Não deixem passar a oportunidade de ser inteligentes nessa área, sabe? Quantas vezes a gente não deixou passar uma oportunidade de alcançar alguém com essa dificuldade, sabe? Talvez nessa área, poxa, uma pessoa que realmente estava querendo conhecer mais da palavra, uma pessoa que chegou na igreja, ou então que a gente encontrou, estava fazendo evangelismo, a pessoa tinha, né, essa característica e tudo, e a gente só se afastou porque a gente não sabia falar, sabe? Eu vou ler algo para vocês e eu queria muito que vocês prestassem atenção. Deus, ele quer filhos inteligentes e que isso provoque a gente num nível de buscar conhecimento. Eu vou ler uma coisa que eu vi para vocês aqui. Para vocês entenderem o que eu comentei agora, tá? Bom, não faça aquilo que parece mais fácil para sempre. Sente, estude, se dedique para entrar na faculdade, para fazer mestrado, se habilite para dar aulas, sabe, formar as próximas mentes. Não se acostume apenas com a obra eclesiástica, que também é importante, tem o seu valor. Entenda
que tem como a gente fazer muito mais do lado de fora também. Só que para isso, a gente não pode ser a geração que estuda pouco, a geração que não tem contato com todas as ferramentas, que também são as ferramentas que o Senhor criou, né? Porque tudo está debaixo de Jesus, né? Tudo está debaixo dele, porque tudo é para ele, por ele, e ele criou tudo isso. Então, é para honra e glória do nome dele. E se tem algo que eu podia pedir para vocês, eu já pedi, né? Que é estudem, se capacitem, né? Juntem dinheiro, sabe? Eu sei que às vezes não é fácil. Por exemplo, os cursos que eu me esforcei para fazer, né? Eles custaram um valor, sabe? Por mais que não tenha sido um valor, tipo, extremamente alto, mas assim, saiu, né? Do bolso. Mas assim, vale a pena. A escola de missões, gente, vale a pena. Você se capacitar para estudar, para fazer, conhecer mais. Pode até não ser muito a sua praia. Ah, porque não é muito minha praia, porque eu não tenho muito interesse. Eu já escutei pessoas falando, né, referente a esse tema, que não tem muito interesse, que não. Mas assim, gente, a gente precisa saber. A gente precisa. Peçam a Deus, orem a Deus se vocês não têm muita facilidade, se vocês não têm muito interesse por esse assunto. Peçam a Ele, sabe, para Ele abrir a mente de vocês para a necessidade desse tema, a importância que tem a importância que é a gente saber a mente do outro, a gente saber olhar para o outro da forma certa, né? Porque já passaram por aquele momento na vida de vocês, com certeza todo mundo já passou, mas em algum momento na vida de vocês que vocês, poxa, ninguém me entende, ninguém tá me entendendo, nessa situação acho que ninguém conseguiria me entender. Se vocês já passaram por isso, a gente está falando exatamente dessa situação referente ao outro, sabe? Existem pessoas que estão sentindo exatamente assim, porque a igreja fechou as portas, porque a igreja não soube acolher, porque a igreja não soube falar com amor e sabedoria, entendeu? E a gente vai ouvir um pouco mais, antes da gente passar para os outros slides, a gente vai ouvir um vídeo, vai ver um vídeo. Deixa eu ver quais são os outros aqui. Tá. A gente vai ver um vídeo e vai clarear bastante coisa na mente de vocês. Eu peço que vocês peguem um caderno, né? Peguem uma caneta e durante o vídeo anotem o que vocês acharem de interessante, tá? Eu vou depois tá passando aqui para vocês fazerem depois com calma e tal, rever, se quiser rever, tá? Mas já adianto que esse pastor que vai falar nesse podcast, né? O primeiro vídeo vai ser no podcast. Esse pastor que vai falar no podcast é o David Reich. Ele é o pastor, né, que faz as mentorias que eu participo. É o pastor que trabalha em cima desse tema há anos, sabe? Ele tem propriedade para falar, ele é muito sábio quando ele trata desse assunto. Ele atende bastante adolescentes, pais de adolescentes, né? Pessoas mesmo adultas que já passaram por muitas experiências nas igrejas e se frustraram, enfim, ficaram... Então, assim, ele tem propriedade para falar de um tema que a gente muitas vezes fecha os olhos, sabe? Por ser um tema que, não sei, de duas uma, né? Ou a gente fecha os olhos porque a gente não sabe falar e a gente também não procura, ou a gente tem medo, sabe, de falar sobre isso. Então, ou falta de oportunidade também, né? Então, vai ser um ótimo momento para vocês estarem conhecendo mais do trabalho dele, da área que ele trabalha. E eu espero que vocês também estejam abertos. Ele é um pastor que brinca, entendeu? Em alguns momentos também. Ele é bem brincalhão, ele é bem leve. O momento de conversa dele é leve, tá? Então, se ele comentar alguma coisa, ele também fala muito na linguagem do adolescente, tá? Então, em alguns momentos vocês vão ver que eles vão falar umas palavras, então não levem pro lado ruim, tá? Ele fala realmente porque ele trabalha com adolescentes, então a linguagem dele é muito, muito bem aceita pelos adolescentes, também porque eles se sentem compreendidos nesse sentido. E vamos pro vídeo. Marcelo, a gente pode colocar o vídeo? Sim, já vou fazer isso agora mesmo, só um momento. Tá bom. Não vai saber lidar. Não vai saber aquela velha história. Aí Com eu comecei certeza. a ouvir uma frase que vocês todos já disseram, que é a frase: a igreja não está preparada. Esta é a frase que resume um pouco o nosso objetivo de vida, de missão, de ministério. Deu um estalo. A igreja não está preparada. Eu vi isso da boca de jovens de 17 anos, de pastores com 30 anos de ministério. E eu fiquei me perguntando, mas por que a gente não está preparado? Por que a gente não está preparado? O que falta para nos preparar?
E desde então fomos buscar capacitação para lidar com isso. Foi uma jornada longa, fomos aprendendo muito e sempre com o ministério mais voltado para o ensino. Aí nos voltamos para a igreja, né, propriamente dita, e percebemos que as coisas não estão tão longe, estão muito próximas de nós. Todas as questões da sexualidade possíveis, e não só a questão da homossexualidade, como de tantas outras. Todos nós somos seres sexuados, sexuais, e temos várias demandas que precisam ser encaradas a partir do Evangelho. Então essa é mais ou menos a história. E como é que foi o primeiro passo para estudar isso? Você falou, vou estudar o quê? Pra onde que vai? É, Onde isso que foi vai? uma pergunta muito importante, tinha muita pouca Porque coisa. hoje as pessoas podem fazer os seus cursos, mas É, na época sim, que você sim. fez. Tinha alguns ministérios no Brasil que não eram muito conhecidos, estavam implementando, algumas pessoas foram chaves, né, nesse primeiro momento, e aí a gente começou a entrar nessa rede, que é uma rede de ministérios de sexualidade que existe, como eu falei, era um trabalho bem assim, low profile, assim, bem desconhecido, né? Então, mas era muito bom, com algumas ênfases que foram mudando com o decorrer do tempo. Uma das ênfases era exatamente não fechar tanto na questão da orientação sexual, não fechar tanto na questão de quem precisa de pensar esse assunto é só quem tem atração pelo mesmo sexo. Na verdade, entender que toda pessoa, todos nós temos uma sexualidade, ela tem conflitos. E não tratar como gueto, né? Tentar tratar todo mundo nesse rolê. Então, foram ministérios cristãos que tinham sedes, inclusive no Canadá, que estavam vindo para o Brasil, que foi o lugar onde a gente foi treinado, e além do trabalho, do estudo da própria teologia em si, porque o meu trabalho, eu não atuo exatamente como psicólogo, não sou psicólogo, eu não atuo como, embora tenha pós-graduação em sexualidade, não é exatamente um sexólogo, eu atuo como um pastor, que faz o intercâmbio entre o evangelho, ou como um teólogo, digamos assim, que pensa o intercâmbio, a interface do evangelho e a sexualidade humana contemporânea. Como é que essas duas coisas se relacionam, entende? Mas assim, ó, uma pergunta muito leiga. O que estuda essa pós-graduação de sexualidade? Tipo assim, qual que é o princípio disso? Porque eu nunca ouvi falar. A pós-graduação de sexualidade não estuda o que eu acabei de falar. Certo. Ela não estuda a relação da teologia cristã com a sexualidade. Ela estuda a sexualidade humana, a partir de algum viés, geralmente, a minha, no caso, de um viés mais da terapia comportamental, Certo. da TCC. Então, é uma pós como qualquer outra científica. Né? Uhum. Só que, como eu estou dizendo, ela sozinha não resolve o que a gente precisa. A gente precisa entender esta relação, como um cristão bíblico vai lidar com temas contemporâneos da sexualidade. Porque o fato dele ser cristão é muito relevante. É muito relevante. O ser cristão molda a maneira como ele enxerga a atração pelo sexo oposto, a atração pelo mesmo sexo, a questão do gênero, homem, mulher, a questão de praticar ou não alguma coisa, a questão de ver ou não pornografia, a questão de como eu vou me relacionar com os relacionamentos interpessoais, o casamento, então como ele vê o sexo, entendeu? Então é aí que é o casamento da teologia com o elemento da sexologia. É isso que a igreja precisa, porque a igreja não é um corpo de psicólogos que vai fazer terapia nas pessoas, a igreja faz discipulado. Ela pega o evangelho e aplica as diversas áreas, inclusive a esta. E é isso que nos falta frequentemente. Como é que eu aplico o evangelho isso aqui? Porque eu nem sei o que é isso aqui. Aí vem um monte de explicação errada. Tabu e mitificações sobre fatos, simplesmente porque a gente nunca parou para pensar sobre eles. Dá um exemplo de algumas explicações que são erradas e o que de fato é sobre qual assunto. Olha, frequentemente as pessoas dizem assim, isso é genético. Você já deve ter ouvido isso, né? Uhum. Isso quem fala geralmente não é exatamente o mais cristão radical, geralmente é um discurso mais secularizado, mas esse é muito interessante, porque isso é o que a gente chama de reducionismo. O que é um reducionismo? É quando você pega uma parte do complexo e tenta explicar tudo por esta parte, se reduz o todo a um dos seus elementos. E é um erro técnico dizer que algo é puramente genético, porque se você for na declaração
na definição da OMS sobre sexualidade, sem abrir a Bíblia. Na OMS vai estar escrito lá que a sexualidade é biológica, é psicológica, é social, ela é global, ela é integral, ela tem a ver com um monte de coisa ao mesmo tempo. Aí o cara olha para você e fala, não, mas isso é um gene. Ele está sendo reducionista. Não quer dizer que nós não tenhamos componentes biológicos. Temos, lógico, nós temos genes, eles são importantes, nós temos corpos. Eles têm o seu lugar dentro dessa equação. Mas a sexualidade é extremamente complexa. E respeitar essa complexidade é um grande problema, porque a gente quer uma resposta rápida, do tipo, é genético, é demônio. É aí que se enrosca Exatamente. o evangélico. É genético, é demônio, isso é falta de pai, foi abusado. E criam-se explicações generalistas, simplistas para problemas complexos e subjetivos, que cada um vive de um jeito. Não tem nenhuma sexualidade igual a outra. O tipo de atração, mesmo se você pensar numa pessoa heterossexual nas suas atrações, ela tem atração pelo sexo oposto. Você não tem atração por todos os sujeitos do sexo oposto. Você não tem atração por todo mundo que é do sexo oposto. Por que você tem atração por um perfil e não outro? Sim. Olha a complexidade disso. Existe um porquê. Não, o porquê, quer dizer, que eu quero dizer assim, veja como isto é individual. E complexo. E complexo, mesmo na heterossexualidade. Elas não são idênticas. Se tiver 100 pessoas heterossexuais, elas não têm atrações idênticas. Sim. Cada uma gosta de um perfil de pessoa diferente. O que é atraente para um não é atraente. E por que será? Porque é fruto de todo um processo de muitas variáveis que chegam até aquele momento. Nós não, na verdade, nós não temos essa explicação detalhadinha. Por que você vive a atração que vive, por que você vive. É tudo muito subjetivo e vai precisar estudar a sua história. E talvez você nem precise saber. Não está aí exatamente a sua solução. Não tem nem utilidade. Inclusive, a Bíblia não tem nenhuma tese psicológica ou sociológica para explicar a sua sexualidade. A Bíblia não tem isso. Alguém pode dizer, mas faz sentido dizer que foi por causa do meu pai. Eu não estou dizendo que não faz sentido. Pode fazer sentido, pode ser importante para a vida da pessoa, está tudo bem. Só que eu não posso tratar essa tese como se ela fosse um versículo da Bíblia. Vocês concordam comigo? Sim. Porque eu não posso tratar como doutrina. E para discipular, eu preciso me manter no Evangelho. Aí como é que o Evangelho explica a sexualidade? O Evangelho tem todo um rolê. Ele não está dependendo de nenhuma tese, por mais sentido que ela faça. Entende? Porque a gente não pode confundir a nossa função. A nossa função não é ir lá e mudar a sexualidade da pessoa. A nossa função é fazer discípulos de Cristo. E um discípulo de Cristo viverá de uma determinada forma, porque ele é discípulo de Cristo. Entende? Então, o motivo, o alvo precisa ser discipular por meio do Evangelho. E aí, vamos dizer assim, tentando já trazer para coisa prática. Por onde começar? A gente, não sei, uma hipótese, a gente recebeu, por exemplo, um travesti na igreja. Sim. Por onde começar a evangelizar essa pessoa? Legal. E só aprofundando um pouquinho mais, geralmente, Medina, o problema já começa no dia. Ele entra e já vai lá para o banheiro das mulheres. O povo não sabe lidar com isso. Vamos deixar o banheiro, a arquitetura aí, que é um problema. Outro problema. Deixa eu pegar complexo, o mais. cara. É complexo, mas deixa eu pegar o mais geral. A primeira coisa, né? Não tente discipular antes de evangelizar. Ok. Não tente discipular antes de evangelizar. Segundo, não sexualize o evangelismo. Como? Explica pra Eu vou explicar. Sexualizar o evangelismo é achar que o maior problema da pessoa é sexual. Ok. Por mais que haja uma questão sexual, eu não estou dizendo que ela não existe, por mais que haja, nunca, eu estou sendo categórico, Sim. de acordo com o Evangelho, nunca a questão sexual é a mais importante. Tem uma mais importante sempre, que é a relação dessa pessoa com Cristo. Esta é a coisa mais importante na vida dela e é isso que o Espírito Santo vai fazer mudar. Assim como todos, o adulto. Como qualquer pessoa. A sexualidade não é a maior questão da vida da pessoa. Tanto é que quando você vê um hétero padrão, você nem pensa em sexo. Sim. Você não faz essa pergunta.
é um hétero, cara, e como é que eu vou falar? Você só fala, porque você não entende que a heterossexualidade, inclusive, provavelmente fora do padrão bíblico, é o problema a Na ser maioria das resolvido vezes. de cara, de frente. Aí eu tenho de confrontar logo isso aqui. Não, você vai para Cristo, é o coração, é a fé em Cristo, nascer de novo, Salvador, morreu por mim, ressuscitou, eu creio. Daí que você tem a mudança. Então, vamos lá. Nós precisamos fazer com que as pessoas escutem o evangelho, ok? Para escutar, ela tem que estar próxima. O evangelho deve ser sussurrado e a pessoa ouvir, quer dizer, ela se aproximou de você. Sim. Então você precisa primeiro acolher do jeito que a pessoa está. Ela precisa estar próxima para segundo. O primeiro verbo é acolher, o segundo é ouvir. Agora vai ouvir o quê? Ela vai ouvir a minha opinião sobre sexualidade, a minha opinião ideológica, política, né? Ela tem que ouvir o evangelho. O centro do evangelho é Jesus na cruz e a salvação que ele oferece à humanidade. A primeiro momento, esquece a sexualidade, esquece a roupa que está vestindo. Eu brinco, isso é uma brincadeira, não me leve a mal, tá? Mas eu brinco dizendo assim, é como se você fingisse que a pessoa é hétero. Aí fica mais fácil. Como é que eu chamo para célula, meu cabeleireiro, ele é gay? Fala, mano, se ele fosse hétero, você chamava como? Você fala, tudo bem, tá aqui o endereço. Não tem uma linguagem Porque a gente diferente. está achando, essa pergunta, ela parece assim, nós estamos esperando que alguém nos diga uma coisa diferente a ser feita. E esse já é o problema. Como se tivesse uma trilha para o hétero e uma outra trilha para o não hétero. Não existe. Como se tivesse um evangelho diferente. Quando eu lidava com travesti, no primeiro momento eu olhei para aquilo, cara, parecia 2 planetas diferentes. E todo o rolê na minha vida... Até porque provavelmente na data do que você está falando, Eu era onde novão. as conversas e as palavras, e muitas vezes era falar, gente, porque senão daqui a pouco vai ter pessoas assim entrando aqui aqui dentro da igreja. É como é que se você fosse vai um agir? problema. Como é que você vai... tipo assim, Vai atrapalhar. Da mesma forma, tá entrando um monte de gente. Se Com a vários igreja... outros problemas. Se a igreja é um clube heterossexual para a gente ficar se confraternizando, vai atrapalhar. Se a igreja é para pregar o evangelho, essas pessoas têm que ouvir. Para ouvir, tem que estar perto. Então, Exato. acolhe, prega. Quer dizer, ouve. Depois que a pessoa ouve, ela crê. A fé vem pelo ouvir. Então, os verbos têm que estar nesta ordem. Ela não vai crer antes de ouvir. Então, ela chega, ela ouve, ela crê. Ela crê em Cristo. Aí ela se tornará. Né? Então, é o verbo tornar-se. Os americanos usavam a expressão belong, believe, become. Quer dizer, você pertence, não pertencer aqui não é se tornar membro, é pertencer no sentido de chegar perto, participar. Você participa, você crê e você se torna. Se você inverter esses verbos, você ferra. Que é o que acontece. Que é o que Participa, acontece. crê e torna. Pertencer, porque o problema em português é que pertencer dá a ideia de membrar. Sim. Aí a galera mas vai pertencer com... Não, é no sentido de Acolhimento, participar, acolher, vai participar de tudo igual, a todo mundo. O tipo de sexualidade da pessoa, e aí que eu não estou me referindo a nenhum criminoso sexual, né? Porque aí já muda a parada. Estou falando da sexualidade hétero, bi, homo, trans. O tipo de sexualidade não vai definir o tipo de pregação e nem o tipo de tratamento. O problema, mano, é o seguinte, tem galera que chega na igreja, que está dentro da igreja, foi criada dentro da igreja, tem atração pelo mesmo sexo, ou chega de fora, concorda com a doutrina e sai da igreja magoada por causa do tratamento. Não adianta ter doutrina certa se o tratamento é errado, se o tratamento faz acepção. Do mesmo jeito que não adianta ter um acolhimento maravilhoso e a doutrina... Sem a doutrina. A convicção foi embora. O evangelho não está sendo pregado. Entende? Então, a maneira como a gente lida com isto, eu diria para vocês o seguinte, tem um grande problema, é que a maioria das pessoas tem atração pelo sexo oposto, correto? É estatístico. A maioria tem atração pelo sexo oposto. E a maioria não acha que tem um conflito na sexualidade. Não acha que é devedor da graça. Acha que é um pouco melhor. Que era o meu rolê. Eu era de pastor, filho de pastor heterossexual, casei com a primeira namorada virgem. Eu nem beijava na boca. Era na época da corte. Eu não prego isso como mandamento, tá? Eu vou logo deixar, porque o pessoal, você então acha que beijar, não sei o quê. Cara, eu até poderia, mas eu não acho que isso é uma doutrina, que você tem que, né, quem beija está pecando.
É claro, depende do beijo, né? Mas que, né? E então eu vivi isso. Hoje em dia, quando eu falo isso, antigamente eu falava, né? A galera falava, que legal, santidade. Hoje em dia eu falava, essa era viado mesmo. Beijava antes de casar, é viadagem. É como a pessoa fala, viu, gente? Eu não estou dizendo isso. Sim, sim. Meu Deus do Você céu. está... Aqui, ó. Então, quando eu olhava para aquele universo, o que Deus ministrou no meu coração? Não tem dois evangelhos, não foi mais fácil de salvar. Boa. Não foi mais fácil de O salvar. caminho é o mesmo. É o mesmo. Não tem menos graça em salvar um filho de pastor. Graça no sentido, não custou menos. Não tem a Graça graça. de Deus. A graça é tudo em todos, entende? Então o Hétero carece um pouco desse senso de devedor da graça e ele talvez se ache um pouco menos problemático. Ele olha para o outro. Esse pessoal inventou esse negócio de atração. Tolice. Cara, você sabia de uma coisa? Todos nós aqui, independente do tipo de atração que você tenha, todos nós lidamos com atrações que podem gerar pecado todo dia. Todo dia. Verdade. Todo ser humano cristão lida com atrações que podem levá-lo a pecar todo dia. Um dia eu estava no Instagram, uma mulher mandou um direct. Eu recebo um monte de direct, mas esse dia ela mandou um direct, a mulher falava, não conhecia, né? Ela falou assim, quando eu te vejo, o seu ministério é muito legal, mas quando eu te vejo eu sinto coisas que não deveria. Que isso? Que isso? Mandaram pra mim também. Já mandaram? Nojo. Isso é raro. Ódio. Porque aí você já vê que a pessoa tem um padrão baixo, né, velho? Que o material não ajuda. E eu olhei para Mas aquilo, é a fama. mas é a ela fama. falava assim, eu sinto coisas que não deveria porque o meu marido é maravilhoso. A mulher meteu essa. Ixi, mas aí... Mas escuta, aí ela falou assim, eu devo parar de te seguir ou orar mais. Se ela estiver ouvindo, eu quero dizer, irmã, que eu te bloqueei. Eu apaguei Você não viu a sua mais? mensagem. Desculpa. Você não viu mais as publicações? bloqueei, Você não Não tem bloqueou. papo, né? Eu bloqueei, apaguei, mas antes eu mostrei pra minha mulher, né? Uhum. Pra fazer uma média. Assim, tá vendo? Olha, como eu resisto à tentação. olha como eu sou Tô zoando. fortão. Mas, não, tipo assim, você tá desdenhando do material, né? Tá vendo? Mas há quem queira. Exato. É flácido, mas é seu. Então... E ela olhou e falou, caramba. É a sua moeba. A sua moeba foi muito bom, mano. Cara, gordo não pode falar disso. Cara. E aí ela olhou e falou assim, caramba, velho. Não lembro o que ela falou, sei que eu apaguei. Mas essa mulher disse uma coisa muito interessante. O que foi que ela disse? Eu sinto coisas que não deveria. E tá falando de heterossexualidade. Uhum. Quer dizer, nós não escolhemos as atrações que temos. Nós escolhemos o que fazer com elas, mesmo na heterossexualidade. E às vezes a gente não tem essa consciência. E o que eu acabei de contar para vocês poderia ter acabado com o meu ministério. Sim. Poderia ter acabado com o meu casamento. Essa brincadeira que a gente está rindo, porque quando eu li aquilo, o que gerou em mim? Gera uma reação também, uma reação afetiva e erótica. O orgulho. Talvez. Essa reação é a minha tentação. Nós estamos falando de heterossexualidade, nós estamos falando de reações... Tô olhando o seu Instagram, quando você Sim. está conversando, e vendo os temas dos seus Reels, assim, e qual que é a galera mais... E eu vi que um dos últimos que você fez aqui também foi sobre tentação, né? Isso, E aí eu ia até entrar nesse tema, perguntar sobre a tentação aqui e tal, quando sou tentado e tal, e aí você já está entrando. Mas vê que a gente ri e eu tenho um espaço de falar e vocês me entendem. Você fala, velho, mas ele só está sendo tentado, ele tomou a atitude certa, tudo bem, é esperado de um crente, esperado de um cara. É isso aí, a gente vai ser tentado. Se fosse um homem, se eu tivesse atração por um homem, eu conseguiria falar assim? É isso que a gente tem que pensar. Porque do mesmo jeito que eu não escolhi, eu escolho o que faço, portanto eu não estou justificando meu pecado. Eu escolho o que faço com essa mulher que me atrai, porque ela fala uma coisa, caramba, que enche a minha bola. Se fosse um cara e se isso mexesse comigo, eu teria o espaço na minha igreja, chegar com os caras e falar, cara, me ajuda, eu escolhi não pecar porque, por amor a Cristo, porque eu vivo para Cristo. Só que eu sinto isso aqui, essa aqui é a minha atração. Os caras vão, ou eles vão olhar para mim e falar assim, mas tu não é crente? Mas você tem um demônio? Mas eu pensei que você era liberto. Quer dizer, a gente coloca um fardo na cabeça do cara que tem atração pelo mesmo sexo e vive para Cristo,
escolhendo não pecar em frente às atrações que tem, como eu, que a gente não carrega. Que eu que tenho atração pelo sexo oposto não carrego. Porque eu entendo que as atrações vão gerar tentações e eu vou ter de lidar com elas. Isso é esperado de alguém que foi liberto, alguém que é cristão. Entende? Então, Mesmo o talvez fardo é muito maior. O cara desejando todas as mulheres da igreja não tem o mesmo julgamento de se fosse Aí o a contrário. gente tem de separar o que é atração de cobiça. Ok, é. Porque alguém pode estar falando assim, pô, mas esse cara está falando o quê? Que atração não é pecado? Velho, atração é uma reação erótica involuntária ao mundo. Uma reação erótica involuntária ao mundo. É o fato de a gente ser sexuado. Ela vai acontecer. O que é cobiça? Cobiça é um pecado voluntário, é um pecado mental, é uma decisão mental. Cobiça é pôr a atenção. É quando algo que me atrai, que eu não escolhi que me atraísse, eu decido pôr a minha mente ali. Os meus olhos, a minha imaginação, a minha fantasia de maneira indevida. Porque Jesus fala assim, né? Se você colocar os olhos de maneira indevida, com a motivação indevida, quer dizer, ele está julgando a tua motivação ao olhar. Não é nem um olhar, é a motivação. Você pode ver nudez e não fazer cobiça. Ora, um médico vê nudez todo dia. Vê ou não vê? Eu sei que tem médico safado, criminoso, ok, mas a maioria não é. E você pode lidar com a nudez e não ter cobiça. Qual é a motivação do seu olhar? Aí que está. Se é uma motivação, é intencional. É pôr a minha atenção naquilo que já me atraiu. Ou tirar a minha atenção. Entende? Então não é a mesma coisa de atração. Atração involuntária, cobiça é um ato voluntário. Os 10 mandamentos falam, não cobiçarás a mulher do próximo. Quer dizer, é alguma coisa que não é minha, que Deus não me deu. Né? E eu coloco a minha mente ali. Essa que é a definição de cobiça. Eu conheço uma pessoa que ela é ex-gay, ela foi na juventude. O ex-gay é um termo mais ou menos. Ok. A gente pode falar sobre isso. Eu quero te ouvir. Podemos falar sobre o termo ex-gay. Mas eu entendi o que você está falando, tá tudo bem. Isso, ele era homossexual e não é mais. Isso, essa que é a questão, que significa essa frase. Ok, então, aí ele... Não dá pra falar nada. Hoje ele é casado, Entendi. já tem até filho, mas ele já falou pra gente, ele falou assim, cara, eu nunca vou deixar de sentir atração. Isso, entendi. Eu olho um homem, eu preciso me controlar, porque é o que eu... Aquilo me atrai. Cara, deixa eu falar, base pra Não gente... precisava jogar na roda também, Medina, contra os bagulhos. Desculpa, Vona, eu tentei falar que... o cara falou amigo meu, né? Mas ele falou, vê que ele falou um amigo meu, né? Sim. Quando o cara fala um amigo meu, tem uma questão. Ou pode ser ele. Geralmente. Então, quando você pensar na palavra homossexualidade, sempre pense em 3 coisas, tá? Vai ficar bem didático, assim. Por isso que é muito confuso. Porque quando qualquer pessoa fala a palavra homossexualidade, eu não sei do que ela está falando. Porque essa palavra pode significar pelo menos 3 coisas. Aí eu preciso perguntar, mas do que você está falando? Entendeu como é confuso? Então vamos lá, quais são as 3 coisas que a pessoa pode estar querendo dizer? Homossexualidade pode ser um tipo de atração sexual involuntária, que é o que você acabou de falar. Aí eu sou gay, quer dizer o quê? Eu tenho atração por pessoas do mesmo sexo. Ele pode estar querendo dizer isto. Segundo, ele pode estar se referindo a uma prática, a um comportamento, a um ato, que é como a Bíblia se refere à homossexualidade. A Bíblia se refere à homossexualidade como prática, como um ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Você está dizendo que o seu amigo não pratica sexo com pessoa do mesmo sexo, porque ele acha que ele não deve praticar, ok? Então, a prática é uma coisa, a atração é outra coisa. E a terceira é identidade. A pessoa fala assim, eu sou homossexual, ela pode estar se referindo a uma identidade, como ela se vê, como ela se define. E essas 3 coisas se articulam, entende? Então, o que você está dizendo? Ele é uma pessoa que tem atração pelo mesmo sexo, que vive uma vida na qual ele não pratica a prática homossexual. Portanto, ele não peca. Por quê? Porque ele leu na Bíblia e entendeu que não é a vontade de Deus para ele, segundo a sua própria fé, viver esta prática. Assim como eu entendo que eu não devo adulterar, que eu devo ser fiel à minha mulher. Embora eu tenha atrações que podem me levar a adulterar, sim ou não? Sim. Existem outras mulheres que me atraem. Isso é inconveniente. A minha decisão de fé. Qual é a minha decisão de fé? Fidelidade.
Qualquer outra mulher que me atraia, não é conveniente essa decisão. Se eu pudesse, eu não sei se vocês, mas se eu pudesse, eu apertaria um botão e eu teria atração só pela minha mulher. Com certeza. Eu não posso fazer, eu não consigo fazer isso. Entende? Então, quando você fala a pessoa era homossexual, era gay e não é mais, talvez você usa um verbo que está mais ligado à identidade, que é a terceira questão. Então vamos lá, atração involuntária, comportamento voluntário. Comportamento pode ser pecado ou não, de acordo com as escrituras. Existem comportamentos mentais também. A cobiça é um comportamento mental, não só o externo, né? E terceiro, identidade. Quem eu sou? Eu vou falar uma coisa e vocês vão entender. Quando você fala de qualquer outra prática na igreja, fala assim, olha gente, por exemplo, o adultério é pecado. A pessoa, ela reage assim, então eu tenho de parar de fazer uma coisa que eu já fiz, que eu tenho vontade de fazer, o que nunca fiz, mas sou tentada a fazer. Ela interpreta a sua fala como eu tenho de abandonar um comportamento, ok? Quando você fala em homossexualidade, a pessoa reage assim, então eu vou ter de deixar de ser quem eu sou? Você já viu isso? Sim. Eu vou ter que deixar a minha natureza para seguir a Cristo. Eu tenho que então deixar de ser quem eu nasci, que eu sou. Por quê? Porque ela atrelou a identidade, quem ela é, aos seus afetos, às suas atrações. As atrações deixaram de ser uma coisa que ela sente. E o comportamento deixou de ser uma coisa que ela faz. Ele se transformou na base de quem ela é. E essa é a maior ideia propagada na cultura contemporânea. Qual ideia? Você é o que você sente. Você é a sua sexualidade. E não vivê-la te fará uma pessoa não autêntica. E pessoas não autênticas não são felizes. Por isso que o rolê, quando entra nesse assunto, fica difícil. Porque não se enxerga como uma prática, como um afeto, se enxerga como eu sou. Eu sou. E isso já começa na adolescência. Porque é ensinado desse jeito. Isso é a coisa mais importante sobre você, é isso que te constitui. Você é isso aí. E a Escritura não reconhece identidade a partir de afeto. Inclusive o heterossexual. Ter atração pelo sexo oposto não é a coisa mais importante sobre você. Embora seja uma característica relevante sobre você. Então, eu não estou dizendo que ter atração pelo mesmo sexo não é uma característica relevante. É. Só que, por mais relevante que ela seja, ela não pode ser a base da minha identidade, porque esse lugar é sagrado, é só de Cristo, se eu sou cristão. É mais ou menos por aí. Muito bom. Complexo. Mano. É complexo pra Essas caramba. 3 partes, elas são esclarecedoras. Assim. E aí a galera, a dor, né? Porque a pessoa fala assim, homossexual, aí aquilo que eu falei, estou falando de quê? Exato. A gente não consegue conversar. deixa eu te Sobre perguntar. o que sente, os afetos e o que Sente, faz e é. O que eu sinto, o que eu faço, o que eu sou. A gente tem que estudar como o Evangelho lida com essas 3 coisas. E como o Evangelho lida com essas 3 coisas? Como é que a fé lida com essas 3 coisas? Eu já cortou o irmão. Não, essa é boa, essa é boa. Gálatas 2:20, Paulo fala assim que... Você vai trabalhar em ordem dessas questões? Eu vou falar rápido, né? Porque senão a gente dá uma palestra aqui. Tá. Gálatas 2:20, Paulo diz assim, Cristo vive em mim, e o viver que eu vivo nesse corpo, eu vivo pela fé. Então, o que é o discipulado? É aprender a viver pelo que eu creio, enquanto eu convivo com coisas que sinto. Porque, ao viver pelo que eu creio, eu não anulo o que sinto. Se eu decido ser fiel à minha mulher, eu não sou blindado, eu não paro de ter a tentação de não ser fiel. Então eu preciso aprender a viver pelo que é verdadeiro, pelo que eu creio. Me definir a partir de Cristo e definir o que eu faço a partir de Cristo. Então, afeto, quer dizer, o afeto não define quem eu sou e o afeto não define o que eu faço. O que define o que eu faço? Cristo e o Evangelho, né? A minha fé em Cristo. O que é uma pessoa liberta, madura, cristão liberto? Não é uma pessoa que não convive com atração pelo mesmo sexo ou atração que pode levar a pecado, inclusive hétero. É uma pessoa cujas atrações não definem mais quem ele é e o que ele faz. Você está em Cristo.
você agora você não pergunta para saber quem eu sou, não depende do que eu sinto. O que eu sinto é só o que eu sinto. Eu não estou dizendo que você tem que negar o que você sente. É tipo assim, finge que você não sente. Não é isso. Coloca cada coisa no seu lugar. Não depende de sentir para ser liberto, para ser filho de Deus. Só que a igreja não faz isso. A igreja faz assim, ó. Se você não sentir atração pelo sexo oposto, casar e ter 9 filhos, você não é um cristão de verdade. Ela condiciona... Joga um peso... Não, ela faz a mesma coisa que o mundo. Se o mundo diz, você é o que você sente, o crente fala, você é o que você sente. Porque você só vai ser realmente quando você tiver atração hétero. Aí o cara fica buscando o quê? Deus? Não, ele fica buscando a heterossexualidade. Eu preciso gostar daquela mulher. Eu preciso gostar de mulher, eu preciso gostar de mulher, eu preciso gostar de mulher. O que eu tenho que fazer? Ler a Bíblia. Caramba, ele vai ler a Bíblia toda. Em busca do prêmio da sua redenção. É Cristo? Não, é a heterossexualidade. Aí falam para ele, você tem de orar muito para gostar de mulher. Ele vira o melhor crente da igreja, mano. Você tem de ir para o encontro, você tem que seguir o David High, fazer o curso. Você tem de ir não sei para onde. O cara vira o melhor crente da igreja, parece que começa a funcionar. Caramba, parou a atração. Ele faz, vira líder de louvor, vira líder de jovem, líder de célula. Só que chega uma hora que ele acorda e tem uma atração. Aí vem assim, vem na mente do cara assim, tá vendo? Tá vendo? Não tá funcionando. Você não mudou. Você não é. Porque quem eu sou está atrelado ao que eu sinto. É aí que gera o abandono, né? Bom, velho. Não, cara, o cara entra em caminhada. desespero. Aí sabe o que ele faz? Ele faz mais. Ele faz mais. Chega um momento que é uma estafa. Porque ele está atrás, ele está buscando a Cristo, mano. Ele está assim, cara, eu quero conhecer a Deus, Deus me salvou. Deus, não interessa o que eu sinto, não interessa o que eu fiz, não interessa nada. Cristo me salvou, mano. Ele me deu vida, ele me encontrou. Ele é meu pai, nele que reside a minha identidade, a plenitude, a minha vida está nele. Não, ele está atrás de sentir uma coisa. Cristo é o método. O alvo é ele mesmo melhorado. Isso não vai dar certo, isso não é o evangelho. E como você entende, então, que seria a prática disso? O cara, vamos supor que tem alguém assistindo a gente agora que ele está vivendo isso. O que você aconselharia? Ele tá no ponto de sentir. Mas você sabe de uma coisa? Aí tem um final. Geralmente essa pessoa vai esgotar e vai chutar o pau da barraca, vai para o mundo e você vai ouvir a notícia assim, fulano que era líder, não sei do quê. Virou gay. Tá gay, tá no mundo, e disse assim, eu tentei. Eu fiz tudo o que mandaram. Porque a igreja está com o alvo errado. Tem de mudar o objetivo do discipulado. É isso que ele tem que fazer? Isso, na prática. Na prática, ele tem que falar assim, o que eu preciso é de Cristo. Eu preciso me relacionar com Deus. Se eu vou orar porque Deus me salvou e eu quero conhecê-lo. Porque ao conhecê-lo, eu me defino. Ao conhecê-lo, eu vou descobrir quem eu sou. A minha atração é só a minha atração. Ela não define quem eu sou. Todos, irmãos, entendam uma coisa. Todos os outros irmãos desse cara heterossexual estão convivendo todos os dias com atrações que podem levar a pecado. É a mesma coisa. Por que não é a mesma coisa por causa do estigma? Sim. Como eu falei, o cara não pode falar. Tem muita igreja mas em base é a mesma coisa, é evitar o pecado. Eu não gosto de dizer que é a mesma coisa, porque parece que a gente está menosprezando o sofrimento adicional. Mas em 99% dos casos, o hétero também não pode falar. Ele não vai chegar no outro irmão e falar, cara, eu tô me sentindo atraído por aquela irmã ali. Mas assim, velho, é que se falar... Mas é menos pior, vamos falar assim, do que um cara a maneira que vão te ver... Com certeza. Vão te enxergar e falar assim, não, velho, eu entendo, tipo assim, eu também. Vamos orar. Vamos orar. É que o hétero também tenta parecer, tem muito disso, né? Você tem razão. A gente também tenta parecer invulnerável. Parecer vulnerável parece que não é espiritual. Eu tô ligado. Na sexualidade. Mas há um estigma muito, mas muito maior. Com certeza. Quando você tem atração... Imagina, cara, eu fico falando assim, imagina um moleque de 13 anos, 14 anos, ele foi criado na igreja, mano. Ele começa a perceber que tem atração pelo mesmo sexo. Tu já pensou o desespero que é? Com quem que eu falo? O que eu faço? Eu imagino. Aí ele ouve assim, vai pro inferno, é maldição, é um demônio. Gente, isso é muito Imagina real. o sofrimento que esse cara está passando. Porque ele é de família cristã. E ensinaram para ele que se a família é funcional e cristã, não vira gay. O que é um mito. É um erro. Os números têm
Não, mano, é simplesmente Mostrado. o fato de que a sexualidade ela é muito complexa. A formação familiar tem o seu lugar? Tem. Mas é um elemento na equação. Lembra que eu falei do reducionismo? Sim. É outro reducionismo. Ah, isso aí foi o pai e mãe. Isso é, inclusive, uma teoria freudiana. Não é uma teoria bíblica. Por mais que faça sentido na vida de alguém, está tudo bem. Mas não é uma doutrina bíblica que eu tenho que pregar do púlpito, como se fosse versículo. É doutrina freudiana de Édipo. A ideia do pai, entendeu? Então, ele ouve isso. Então, para ele é muito mais difícil. E é mais difícil para a gente, se nós aqui, a maioria, tem atração pelo sexo oposto, a gente tem de entender na nossa vida, você está ligado? Isso que eu falei antes. Se você não entender que você tem atração que pode levar a pecado, e você não escolheu isso, você escolhe o que faz, você começa a vislumbrar o outro. Porque você começa a ficar no mesmo chão que ele. Entende? A galera tá vendo pornô toda semana. Por quê? Hétero. A maioria é hétero. Porque ele tem uma atração pela pornografia que ele não consegue dizer não. Entende? Só que ele não se vê como alguém que naturalmente tem atrações que não escolheu. Ele não entra em crise, ele lida com aquilo. A galera que tem atração pelo mesmo sexo, como eu falei, está tentando resolver o problema usando religião. Então, o alvo da minha espiritualidade não está em conhecer a Cristo, está em uma versão hétero de mim mesmo. Ou em casar. Por mais legítimo que seja casar, não funciona, mano. Se você colocar qualquer coisa no lugar de Cristo, não vai funcionar. Eu já vi casos assim também de pastor, 15 anos casado, e aí lá na frente Não, o cara casou. De novo, por que você está orando? Eu estou orando porque me falaram que se orar muito eu viro hétero. Por que você está tendo lá na Bíblia tanto? Ele não vai dizer isso assim. Sim. Mas é a verdade. Por que você está namorando com essa menina? Caramba, se eu namorar uma menina, esfregar nela, não é possível que Deus não olhe para mim e me dê o que eu quero. Eu preciso encontrar a heterossexualidade. É o evangelho da heterossexualidade. Pronto, Então, gente. pessoal, pode falar. Não, pode falar, Marcelo. Então, pessoal, a gente vai passar agora só para o intervalo. Eu só quero avisar para vocês que o vídeo depois ele vai continuar, tá? A gente vai ter mais um pedaço, a Israel depois vai monitorar ali até que momento a gente vai seguir. E a gente vai pedir para ela também agora passar a palavra-chave, tá? Desculpa aí a minha interferência. Obrigada, Marcelo. Gente, e aí, o que vocês estão achando? Tudo certo? Estão conseguindo compreender? É um pouco complexo, eu sei, mas é uma bênção. É uma bênção. Assim, no início pode parecer um pouco confuso, tá? Mas eu garanto para vocês. Vou dar o link, né, para vocês verem também um pouco mais dos conteúdos dele. Gente, tudo faz muito sentido. E no próximo vídeo, na próxima aula, quando nós formos passar também, vai casar muita coisa, sabe? Vocês vão conseguir compreender bastante. É uma bênção ter esse conhecimento, sabe? Porque muitos adolescentes, muitos jovens precisam que a gente tenha isso. Precisa desesperadamente que nós tenhamos esse tipo de entendimento, esse olhar, sabe? O olhar que Cristo pede para que nós tenhamos com eles, sabe? De amor, de sabedoria. Então, vamos para a palavra-chave, tá bom? Palavra-chave a palavra-chave estava anotado por aqui. A palavra-chave é discipular, tá? Desculpe, discipular. Palavra-chave. Nós vamos para o nosso intervalo, 10 minutinhos. 10 minutos, né, Marcelo? Sim, pode ser, perfeito. Tá, 10 minutos, então. 8h46 nós voltamos, tá? Até depois, gente.